A realidade bíblica do inferno. Este é um tema que muitas vezes é evitado, mas é de fundamental importância nós compreendermos esta verdade bíblica, a morte e também compreendermos a vida após a morte. Vamos juntos desvendar os mistérios, dissipar os mitos, descobrir as verdades sobre o inferno, como apresentado nas páginas da Bíblia. Então, apertem o cinto e abram as suas mentes e os seus corações, pois será uma viagem inesquecível. Olá, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos estar meditando em mais uma lição, em mais uma temática para a glória de Deus. E nesta feita, irmãos, nós iremos então estudar a nossa lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Eu tenho certeza que será uma aula muito proveitosa, muito rica, muito oportuna para o nosso crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu quero convidar você, querido, para que juntos nós possamos, assim, estar discorrendo aqui em mais uma temática, em mais uma lição para a glória do Senhor. E, claro, nós contamos aí também com a sua interação, o seu comentário, compartilhando, multiplicando esta transmissão para que mais vidas possam ser abençoadas e alcançadas para a glória de Deus, tá bom? Então vamos juntos para mais uma temática da nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, hoje nós iremos para a lição de número 11. Vamos tratar o tema a realidade bíblica do inferno. Esta lição, ela é muito rica, muito oportuna, principalmente em uma época em que pouco se fala ou pouco se prega sobre algumas doutrinas bíblicas centrais da fé cristã. São doutrinas que geralmente são muito esquecidas. E por isso que eu acredito ser muito importante, muito relevante a nossa lição trazer essa temática para o nosso crescimento espiritual. Então, eu acho muito importante que nós possamos abordar, trabalhar, meditar nesta lição. Eu espero que você faça um excelente proveito desta aula para aqueles que inclusive vão ministrar ou vai estar na escola dominical. É muito importante que você absorva, que você guarde cada detalhe, faça suas devidas observações sobre esta temática tão importante, a realidade bíblica do inferno. Eu achei interessante a forma como o autor colocou a realidade bíblica, porque o inferno é uma realidade bíblica, ok? O inferno, irmãos, é um dos assuntos principais também do Novo Testamento, é um dos temas abordados com muito cuidado, com muito zelo, nas páginas do Novo Testamento. Então, nós não podemos ser negligentes e esquecer ou negar esta tão grandiosa verdade que nós temos revelada nas páginas sagradas, ok? Vamos então aqui avançando, queridos. Nossa temática de hoje, realidade bíblica do inferno. Nossa lição, ela vai estar baseada no texto no caso, a leitura bíblica em classe, é Mateus capítulo 25, versículo 41 ao versículo 46. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dele. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos o primeiro deste versículo, o versículo 25, 41, que faz parte do nosso texto áureo. Queridos, o texto áureo diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa palavra é muito forte, irmãos, muito forte, porque aqui se trata de um momento em que Jesus ele estará julgando as nações, julgando em especial aqueles que partiram, né? E aqui acredito ser um momento em que Jesus estará julgando os ímpios no julgamento do grande trono branco, onde ele vai ali separar aqueles que não fazem parte do reino dos céus, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E o texto é muito enfático, é muito pontual ao dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Veja, já é um grupo que já foi separado para estar à sua esquerda, assim como já há um grupo que está separado à sua direita.
aqueles que estão separados à sua direita ouviram de Jesus: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Porque quando tive fome, aí segue o texto. Mas aqui nós temos os que estão à sua esquerda. Ou seja, aqui está falando de um grupo de pessoas que, no julgamento diante de Deus, eles vão ouvir a seguinte sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só esse texto já nos mostra algumas verdades importantes. Primeiro, que o julgamento daqueles que partiram sem Cristo, a condenação destes, é uma realidade bíblica inegável. Outra questão que nós podemos ver aqui é que haverá um castigo, irmãos. Haverá um fogo eterno. Não é um fogo temporário, não é um fogo por um período de tempo, mas se trata de um castigo literalmente eterno. Não se trata também de aniquilacionismo, tá bom? Importante que você faça essas diferenciações. A gente vai trabalhar um pouco mais aqui no decorrer da nossa lição. Preparado, diz o texto, para o diabo e os seus anjos. O que isso significa dizer, irmãos? Preste atenção nisso aqui. O que a lição está nos pontuando, nos apresentando aqui, é que o inferno, ele foi preparado, ou o lago de fogo, né, assim como a expressão usada aqui, o lago de fogo, não é isso que aparece aqui? Olha aí, o fogo eterno, que vai ser usado lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, como lago de fogo. Essa expressão aqui se trata, então, de um ambiente onde haverá ali choro e ranger de dentes, será um momento de julgamento, será um momento de punição, e veja que este ambiente, ele foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi criado para o homem. Então você pergunta, pastor, e por que o homem vai ser destinado, ou alguns serão destinados a estarem neste lugar? Simplesmente porque eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a oferta do Senhor e seguiram o exemplo dos anjos caídos. Então, eles vão estar ali exatamente por causa dessa rejeição. Eles abandonaram a Deus, eles abandonaram a Cristo, eles rejeitaram ao Senhor e por isso receberão o seu devido castigo, a sua devida punição por causa dessa rejeição. A nossa verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então, queridos, a nossa verdade prática, ela aponta nesta direção, primeiro, de que o inferno é um lugar real e de dor, ok? É um local de agonia, de desespero. E veja que a palavra de Deus, ela nos faz um alerta para aqueles em especial que estão nessa jornada, irmãos, para a Canaã celestial. É importante nós vigiarmos o nosso coração. É importante nós estarmos alerta quanto ao perigo de nós também estarmos caminhando para a perdição. Porque da mesma forma que nós estamos trilhando a jornada para a Canaã celestial, aqueles que por abandonarem ao Senhor e rejeitarem ao Senhor, eles estão caminhando para a condenação. Ok? Vamos fazer a nossa leitura bíblica? Vamos lá? Nossa leitura bíblica está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, até o versículo de número 46. Abra aí a sua Bíblia, por favor, e vamos juntos fazer esta leitura da palavra de Deus, que é muito importante. Aqui, inclusive, a leitura que vai servir de base, tá bom? Abra a Bíblia, crente, pega a tua Bíblia aí, vamos juntos meditar, tá bom? Fazer essa leitura que vai nos apontar aqui a direção exatamente para a nossa lição de hoje, ok? Mateus, capítulo de número 25, versículo 41 até o verso de número 46. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes,
Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, essa leitura, ela é muito esclarecedora. Ela é muito pontual. Você vê aqui nitidamente a sentença dada àqueles que eles, além de rejeitar o Senhor, eles também rejeitaram os pequeninos de Deus. É interessante aqui porque Jesus ele pode se apresentar para nós na forma de alguém que precisa de ajuda. Veja que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas é importante entendermos que os salvos fazem boas obras. E veja que aqui está o pecado de omissão. Essas pessoas simplesmente não fizeram nada. Quando chegou alguém na sua porta, eles simplesmente não atenderam. Alguém nu e eles simplesmente não vestiram. Alguém forasteiro e eles simplesmente não hospedaram. Alguém foi preso e eles simplesmente não visitaram. Entre outras coisas que eles não fizeram absolutamente nada. Então aqui nós vemos Jesus tecer uma condenação para aqueles que não fizeram nada, passaram a sua vida cometendo o pecado de omissão, o pecado de não fazer absolutamente nada. Porque tem gente que pensa que é assim, que ser crente é simplesmente não fazer nada. Olha, pastor, já parei de beber, já não bebo mais. Olha, pastor, já não fumo mais. Olha, pastor, já não faço mais isso, não faço mais aquilo. Mas ser evangélico, ser cristão, não é apenas deixar de fazer. É deixar de fazer para fazer alguma coisa. É deixar de fazer essas coisas, beber, fumar, se prostituir, entre outras coisas, é deixar esse pecado para fazer algo para o reino, para servir ao reino. Então é importante que nós tenhamos esta compreensão acerca do reino de Deus, ok? Não é simplesmente deixar de fazer, é deixar de fazer algo para fazer outra coisa. Ou seja, é uma troca, é renunciar ao mundo e abraçar a fé. Não basta deixar alguns costumes do mundo, é necessário proclamar Jesus, é necessário ter Jesus na vida, é necessário viver para Cristo, compreende? Então, é de extrema, né, importância que você absorva e compreenda isso, ok? Vamos aqui avançando então para o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje, e eu quero chamar aqui a sua atenção, né, antes para os nossos objetivos. Primeiro, vamos mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, depois, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia, e por fim, compreender a doutrina bíblica do inferno. Então veja, na lição de hoje nós iremos trabalhar esses três objetivos da lição. Se esses três objetivos forem alcançados, a lição ela foi, então, integralmente dada e também compreendida, ok? Como eu falei para os irmãos de início, o inferno, irmãos, é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus, se você fizer uma leitura minuciosa nos evangelhos, vai perceber que Jesus falou muito mais a respeito, inclusive, do inferno do que do próprio céu, viu? Sabia disso? Que Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu nos evangelhos? Por que o inferno é mais importante? Não, porque é um alerta para que as pessoas possam não caminhar nesta direção. Então ele fala mais do inferno do que do próprio céu. Ele ensinou muito, irmão, sobre o inferno. Não apenas ele, mas Paulo, Pedro, outros apóstolos, eles trabalharam muito essa questão do inferno. Então, na lição de hoje, nós iremos tentar aqui fazer um resumo daquilo que a Bíblia ensina a respeito desta temática. Por isso, nós iremos fazer aqui um apanhado, né, trazer aos irmãos alguns pontos importantes que faça com que nós possamos entender um pouco essa doutrina que é bíblica, ok? É uma doutrina bíblica. Eu sei que muitas pessoas têm, de alguma forma, rejeitado esta doutrina, têm, inclusive,
desfeito dela, ou até mesmo desprezado esta doutrina, mas, friso aos irmãos, é uma doutrina bíblica, ok? É uma doutrina bíblica. Veremos, né, as principais palavras que descrevem o inferno. Lembrando, claro, aos irmãos que a palavra inferno, ela vai aparecer na nossa Bíblia em português, mas há outros termos que são usados tanto no texto hebraico como também no texto grego, que nós veremos no decorrer da nossa aula de hoje, ok? Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto da nossa lição: o pensamento humano a respeito do inferno. O que é que os homens eles pensam a respeito do inferno, irmãos? E aí o autor ele traz uma perspectiva filosófica e também uma perspectiva teológica de teólogos cujas mentes estão cauterizadas. Então ele vai trabalhar aqui, em primeiro lugar, essa questão dos filósofos e teólogos que têm a sua mente cauterizada. Veja, irmãos, há muitos teólogos e filósofos que eles vivem no mundo incrédulo, ele vive em uma completa incredulidade, dominados, inclusive, não apenas de pensamentos naturais, mas nós percebemos nitidamente que se trata também de poderes das trevas que os dominam, que os escravizam, que tiram da sua mente a luz do evangelho, que rouba da sua mente a realidade bíblica do inferno. E para negar o inferno, ele vai ter que negar muitas passagens bíblicas. Para negar a realidade bíblica do inferno, ele vai ter, inclusive, que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia fala e fala em diversos textos sobre essa temática. Então, filósofos, em especial os filósofos humanistas, eles negam, né, a realidade bíblica do inferno. Eles dizem que o inferno não é compatível com os valores modernos. Eles negam, então, a realidade bíblica do inferno. Os teólogos humanistas, eles trabalham essa negação logo falando que não é justo Deus, um Deus de amor, castigar eternamente as pessoas que pecaram de forma temporária. Então, veja, quando eu digo de forma temporária, é porque eles vão pecar aí por uma média, né, na estimativa de vida de 70, 80 anos, vai pecar nesse período e, por causa dos seus pecados nesse período tão curto da vida, Deus seria injusto punir essas pessoas por toda a eternidade. Então, os teólogos humanistas eles vão negar a realidade bíblica do inferno. Dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno ela é incompatível com os valores modernos. Teólogos modernos e pós-modernos também eles negam a inspiração plenária da Bíblia e também caminham nesses viés. E desta forma eles enfraquecem a doutrina bíblica. Eles enfraquecem a realidade bíblica acerca do inferno. E por isso, irmãos, agem para enfraquecer a doutrina sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão, de que é um assunto que deve ser erradicado da Bíblia, é um assunto atrasado, é um assunto que não faz mais sentido ser falado, abordado hoje. Então eles vão trabalhar muito nesses viés. Então há os humanistas, que eles negam a realidade bíblica do inferno. Nós temos os teólogos de mentes cauterizadas, que também enfraquece a realidade bíblica do inferno. Os humanistas na sua incredulidade. Os teólogos fazendo aí, então, negando, né, a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, negando, então, a realidade também do inferno. E há outros que chegam até a admitir que há certas pessoas, né, que irão para o inferno, mas elas estarão ali por um tempo provisório, temporário, não vão ficar a vida inteira ali, ou a eternidade inteira lá. Porém, irmãos, durante esse período, segundo eles, serão então purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. O que é que o autor está colocando aqui? É que existe,
algumas posições. Ele falou aqui da posição humanista, em que são incrédulos com relação ao céu, a posição de teólogos de mentes cauterizadas, eles negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso negam também a realidade bíblica do inferno. E nós temos outros que chegam a admitir que há realmente um inferno, mas é um inferno temporário. Deus não vai punir as pessoas ali para todo sempre, por toda a eternidade. Então, para esses teólogos, para esses estudiosos, haverá ainda uma segunda chance para aqueles que já estão no inferno. Olha, irmãos, é... o caso é sério, viu? Mas isso é o que a gente presencia, né, da boca de muitos teólogos, viu? Inclusive, tratando dessa temática, eles vão por esses viés. Agora, queridos, algo importante também que nós precisamos compreender, o autor colocou aqui muito categoricamente, é o ensino sobre o universalismo. O ensino do universalismo, você sabe o que é universalismo? Sabe o que é? A palavra universalismo aqui na nossa lição, ela faz parte de uma doutrina pregada por muitos teólogos, escute isso, viu? Universalismo é um argumento também muito frequente hoje em muitas igrejas, na boca de muitos pregadores, onde eles dizem que no final todas as pessoas irão para o céu. O universalismo, eles dizem que haverá um inferno, as pessoas vão passar lá, vão ser punidas, mas não eternamente. Haverá um dia em que Deus redimirá cada pessoa, salvará cada pessoa que está lá. E há alguns que são mais enfático nesta doutrina, a ponto de dizer que até Satanás será redimido no fim dos tempos. Ou seja, irmãos, eles negam a realidade bíblica sobre o inferno e sobre como será ou como se dará o castigo eterno, conforme a gente vai ver aqui na nossa lição. Mas o que é que você precisa já ter em mente aí? O universalismo, irmãos, que nega aí que as pessoas elas continuarão no inferno por toda a eternidade, mas eles afirmam que será apenas um momento provisório, apenas um momento passageiro, depois essas pessoas elas irão para o céu. Então veja, essas pessoas, elas estão, né, pregando essas doutrinas, levando essas doutrinas, ou essas falsas doutrinas para o meio da igreja, e desta forma tem conduzido muitos na igreja a viver uma vida com leviandade, porque no final das contas seremos salvos. Inclusive, estes grupos dizem que se prega o evangelho apenas para conscientizar as pessoas, se prega o evangelho apenas para informar, para estas pessoas evitarem este sofrimento temporário no inferno, mas não porque querem salvar elas, literalmente, do castigo eterno, porque eterno não é, é provisório. Então, irmão, você vê que são doutrinas que surgem, mas que não têm qualquer sustentabilidade na palavra de Deus. O universalismo é o que nós... O universalismo é uma doutrina que nós percebemos que vai na contramão dos princípios, queridos, da palavra de Deus. É uma doutrina que vai negar as verdades bíblicas tão clara, revelada nas páginas sagradas. Então, muito cuidado, viu? Essa doutrina está no meio da igreja, na boca de muitos pregadores, mais do que você imagina. Há muitos por aí apresentando uma imagem de Deus apenas como amor e esquece que Deus é justiça. E apresentam apenas Deus como aquele que ama, ama, ama. E claro, Deus é amor, tá certo? Deus é amor, embora o amor não é Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Haverá um castigo, haverá uma punição para aqueles que rejeitarem o Senhor. E claro, irmãos, uma pessoa que passa a vida inteira aqui, 50, 60, 70 anos, rejeitando a pessoa de Deus, por que esta pessoa quer passar a eternidade com Deus? Não tem sentido. Então você vê nitidamente que Deus haverá de julgar os homens, ok? É claro que esse juízo de valor, esse juízo de quem vai para o céu, quem não vai para o céu, não pertence a mim, não pertence a você.
porque há muitas pessoas que saem por aí com o dedo indicador à risca, apontando para A, apontando para B, fulano vai para o céu, fulano não vai, Beltrano não vai. Cuidado, Deus não nos colocou nesta posição de juiz na porta do céu e dizer quem entra e quem não entra. Essa não é a nossa posição, ok? Esta não era a nossa posição. A nossa posição no Evangelho, meus irmãos, é pregar o Evangelho, é amar as pessoas, é anunciar o amor de Deus. E, claro, anunciar também a justiça do Senhor. Anunciar que se eles permanecerem nos seus pecados, morrerem nestas condições, haverá sim uma punição para eles. Isso é o que a Bíblia nos ensina, ok? Então essa doutrina universalista de que todos serão salvos, na verdade afrouxa a vida espiritual de muitos que, ao final das contas, querem viver de qualquer jeito, afinal será salvo, no final eu serei redimido. Então veja, não é isso que ensina a palavra de Deus. Os apóstolos fizeram um alerta quanto a isso, e por isso o autor colocou o alerta dos apóstolos. Veja, este ensino, irmãos, é falso. E por isso os apóstolos, eles alertaram, porque esses falsos ensinos, eles revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo, irmãos. Do cristianismo bíblico, do cristianismo que está fundamentado, que está baseado na poderosa palavra de Deus. Então, é importante que se diga isso, irmãos. É importante que se diga isso. Aqueles que tentam transformar a verdade de Deus em mentira, irmãos, negar integralmente ou parte do ensino bíblico, não é, tá certo? Não é realmente uma pregação bíblica, é um ensino bíblico, não é um ensino que está pautado aí nas verdades que estão elencadas em todo o Novo Testamento, não condiz com essa realidade, ok? Eu concordo, inclusive, com, antes de me falar a memória, Jonathan Edwards. Ele disse que se você não crer no inferno, você tem que riscar não apenas as passagens que falam sobre o juízo, e não apenas elas, mas você deve rasgar a sua Bíblia. Deve lançar fora, porque você está negando toda a verdade bíblica. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que Deus é amor e Deus é justiça, e Deus está sempre punindo as irresponsabilidades do homem, irmãos. Então, negar a realidade bíblica do inferno é ir na contramão dos princípios da palavra de Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, e eles teriam aí a aparência de piedade, mas negaria sua eficácia, resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. É isso que a palavra de Deus ensina, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que haverá ensinadores falsos, que vão negar a realidade bíblica do inferno. Então, é importante que você observe e olhe, né, esta questão, faça esta observação, tá bom? Então, queridos, nos últimos dias haverá muito pregadores, cantores, que se apresentarão com aparência de piedade. O que é ter aparência de piedade? É ter aparência de crente. Se veste como crente, fala como crente, tem um linguajar evangeliquez, não é assim? E isso são pessoas que carregam a Bíblia, são pessoas que frequentam os cultos no templo. Então, haverá nos últimos dias pessoas assim, mas que elas não creem na realidade bíblica do inferno, não creem na Bíblia Sagrada, eles negam as verdades bíblicas. Eles negam a doutrina básica como esta, que está impregnada, está relatada, está contida nas páginas do Novo Testamento. Então eles resistem à verdade. Alguns vão se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios, a doutrina de demônios, e tendo aí a sua mente cauterizada. Irmãos, tem pessoas que, por mais que você argumente, por mais que você apresente, por mais que você explique,
elas nunca irão aceitar a verdade do evangelho, nunca irão aceitar a realidade bíblica do inferno. Elas, porque elas decidiram não crer. Elas decidiram fechar os olhos. Elas decidiram não acreditar nesta realidade que está revelada nas páginas sagradas. Então, isso é um fato, queridos, que há muitos que negam a doutrina bíblica, se apostatam dando ouvido a doutrinas de demônios. Atualmente, irmãos, estamos testemunhando de maneira vívida todos esses alertas dados pelos apóstolos. Os falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias estão cada vez maior o seu grupo, irmãos. O falso profeta, com os seus falsos ensinos, falsos pastores, falsos líderes, estão cada vez mais presentes na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa igreja, de um modo geral, está cada vez mais presente. E nós precisamos vigiar o nosso coração. Precisamos, então, estar atento, estar alerta com relação a essas coisas. Então, veja, este alerta dos apóstolos, irmãos, é contra, né? O apóstolo já tinha essa visão espiritual, além dos problemas presentes na congregação naquele tempo, mas já apontando para esse tempo que a gente está vendo hoje. Irmãos, se você parar para analisar e pesquisar aí na internet, eu acho que não está precisando mais nem pesquisar na internet, basta você procurar uma igreja aí perto da sua casa e você vai perceber que, na sua grande maioria, se você visitar umas 3 aí a cada semana, você vai ver que há a remanescente de Deus, há aquela igreja fiel, há que prega a palavra, sim, há, é verdade, mas também é verdade que há um grupo, irmãos, de pregadores, profetas, ditos homens de Deus, que estão por aí, mas que não têm compromisso nenhum com a verdade do evangelho. Não têm compromisso nenhum com as escrituras. Eles não estão comprometidos com a verdade bíblica. Não está. Então é muito importante, sim, que a gente atente para esta verdade, estejamos de alerta contra os falsos profetas, os seus falsos ensinos, negando, irmãos, doutrinas básicas da fé cristã. Então é importante nós estarmos de alerta, seguindo aí, inclusive, o alerta dos apóstolos, ok? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa lição. No primeiro ponto, a gente viu aí alguns pensamentos a respeito, alguns pensamentos humanistas, né, a respeito do inferno, e agora eu quero chamar aqui a sua atenção para trabalharmos aqui a palavra inferno na Bíblia, ou seja, como ela aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, qual o seu sentido, qual o seu significado, e a gente vai aqui trabalhar então agora essa parte da lição, a segunda lição, a palavra inferno. Primeiro, não se assuste, mas a palavra, a expressão inferno não aparece no texto hebraico e grego, tá bom? Eu sei que você já redobrou a atenção, né? Pastor, a palavra inferno não aparece. Não, não temos a palavra inferno nem no texto hebraico, nem no texto grego, ok? Não temos. Mas nós temos a palavra inferno, ela é uma palavra que foi, então, alguns termos hebraico e gregos que foi traduzido para a nossa versão em português por inferno. Inclusive, há 4 palavras no texto hebraico e grego que é traduzida para o nosso português como inferno. E isso, inclusive, dá uma confusão, porque quando você vai ler o texto grego, você vê lá as palavras na sua individualidade. Quando você abre a sua Bíblia em português, em quase todas elas, com exceção de algumas lá no Antigo Testamento, mas quase todas elas no Novo Testamento, vai trabalhar então, ou vai traduzir essas palavras, fazendo aí referência diretamente ao inferno, ok? Pastor, então vamos lá. Qual é a palavra que aparece no Antigo Testamento que aponta para a realidade bíblica do inferno, já que essa é a temática? Bom, no Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento, a primeira palavra que é destacada para falar do inferno é a palavra hebraica Sheol. Esta palavra, ela significa mundo inferior dos mortos, ok? Mundo inferior dos mortos.
Esta palavra geralmente aparece no texto do Antigo Testamento, fazendo referência à sepultura, à cova e fazendo também referência a um ambiente de castigo. E aí a gente tem a tradução para o nosso português, entendemos que um ambiente de castigo e de dor é o inferno. Então nós temos essa palavra Sheol traduzida para a nossa versão em português por inferno. Essa palavra, ela traz a ideia no Antigo Testamento também para a morada dos mortos. Então, a palavra Sheol, que aparece no Antigo Testamento, na nossa versão, algumas versões, elas trabalham a palavra inferno e eles colocam um asteriscozinho na palavra e na nota de rodapé ele coloca lá a palavra Sheol, ou Sheol. Então coloca lá embaixo essa nota. Ou inverte, coloca Sheol no texto e embaixo coloca a tradução inferno. Então, quando você estiver lendo, você preste bastante atenção, né, e tenta ver essa observação. Então vejam, queridos, a palavra, ela traz a ideia de morada dos mortos, ou seja, de um lugar que não tem retorno. Essa palavra, Sheol, vai aparecer, ou Sheol, vai aparecer no texto do Antigo Testamento cerca de 65 vezes. E veja, ela aparece no sentido de sepultura, que é o lugar para onde os mortos iam. Quando alguém morre, é colocado numa sepultura. Então essa palavra Sheol aparece também no lugar da palavra sepultura, e por vezes aparece no nosso português a palavra sepultura, mas é uma referência lá à palavra Sheol. Aí nós temos também essa mesma palavra usada em outros textos como seriam ali o resgate deste lugar. Né? Os fiéis seriam resgatados deste lugar. A gente vê, por exemplo, o Salmo de número 16, versículo 9, versículo 11, e Salmo 49, versículo 15, mostra que os fiéis seriam resgatados deste lugar. Então, veja, apontando aqui que essa morada dos mortos, o Sheol, a sepultura, é um ambiente que vai tanto os salvos como os não salvos. Eles vão para o Sheol, certo? Porque é a morada dos mortos. Se trata então do mundo dos mortos, lugar aonde não se tem retorno, não se tem volta. Então faz referência a isso, ok? A Bíblia também diz que os ímpios seriam resgatados de lá, conforme a gente vê em Jó 21, versículo 13. E aqui, muito provavelmente, esse ser resgatado de lá, se a gente analisar o que está escrito no Novo Testamento, aponta aí para um momento da ressurreição, porque é importante que você entenda que a ressurreição dos mortos não é uma ressurreição apenas para os salvos, é também para os perdidos. Eles terão seus corpos ressuscitados para o castigo eterno, assim como nós, salvos, teremos o nosso corpo ressuscitado para a bênção eterna. Quando eu digo nós salvos, eu digo acerca daqueles, claro, que vivem com Cristo, permanecem com Cristo e partem com Cristo, ok? Queridos, então veja, no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se encontrava mais para o lugar onde o corpo das pessoas iam e não para o destino após a morte. Você vê então que o enfoque, né, do Antigo Testamento está exatamente em mostrar que quando as pessoas morrem, elas vão para o Sheol, para o mundo dos mortos. Agora veja, não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão entre o Sheol, entre o lugar de castigo e de bênção. Porque, vejam, esta palavra, ela engloba tanto os justos, vai para o Sheol, como os injustos também vai para lá. E não há uma clareza no texto do Antigo Testamento sobre a divisão que é feita para aqueles que são justos, aonde é que eles ficam, em qual ambiente, em qual lugar, e não há uma clareza aí também sobre a separação de onde fica ali os ímpios, certo? Mas o que é que nós deduzimos, né, a partir daí? Nós deduzimos que, embora a expressão venha apontar nessa direção, que é um ambiente onde fica tanto os justos como os injustos, claro, porque todos eles passaram pela morte. Lembre-se de que a sepultura
que é a palavra aí também traduzida, né? Sheol também pode ser traduzido por sepultura, mas aqui a gente faz essa devida observação, queridos, ok? Essa devida observação. Embora não haja essa diferença, porque a teologia ela é progressiva, não havia essa compreensão ainda no Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, a gente sabe que o justo ele vai, quando ele morre, diretamente para o céu, certo? Vai para o céu. Embora o seu corpo esteja na sepultura, esteja no Sheol, esteja no mundo dos mortos, ok? Mas a sua alma ela vai diretamente para o céu. Então vejam, queridos, o Antigo Testamento vai apontar para o Novo, e nesse Novo Testamento, a doutrina a respeito do destino eterno das pessoas após a morte, ela é um pouquinho mais clara, tá certo? Por quê? Você vai ver que a palavra hebraica Sheol também é descrita nas páginas do Antigo Testamento, como por exemplo em Jó, capítulo 24, versículo 19, é apontada também para um lugar de castigo, o que mostra que as pessoas que partiram sem Cristo, elas vão para o Sheol, para o mundo dos mortos, e ali já estão passando por castigos. Da mesma forma, aqueles que morrem com Cristo, eles, na compreensão judaica, vai para o Sheol, mas ele está também na presença de Deus, ok? Vai diretamente para a presença de Deus. Quando nós olhamos para a perspectiva deste assunto já no Novo Testamento, nós temos então no Novo Testamento 3 palavras gregas que vai apontar ou descrever, ou vai ser traduzida para o nosso português, todas elas por inferno. Então, queridos, nós temos a palavra Hades, ou Hades, que é a tradução hebraica da palavra Sheol. Então, Hades, no Novo Testamento, tem o mesmo sentido da palavra Sheol do Antigo Testamento. É um ambiente é o mundo dos mortos, faz referência, então, ao lugar também de castigo, faz referência, então, ao mundo, à sepultura, então, ali aponta, né, a palavra Hades aponta para este ambiente. Há uma outra palavra que aparece uma única vez, se não me falha a memória, né, aparece uma única vez lá em Pedro, que é a palavra tártaro. E há também a palavra Geena ou Geena. Estas são as 3 palavras gregas que aparecem no texto grego acerca da palavra inferno. Que inclusive essas 3 palavras aqui aparecem no texto, mas foram traduzidas para o nosso português por inferno, ok? É por isso que você encontra aí alguns pregadores ou alguns youtubers, né, influencers digitais aí, eles na internet dizendo assim, a palavra inferno não aparece na Bíblia, é por causa disso que eles fazem essas colocações. Ah, a palavra inferno foi criada, não existe castigo eterno, inferno não existe em real. É exatamente por causa disso que eles falam. Mas vejam que se a gente tirar a palavra inferno, existe sim um lugar de castigo, existe então a simbologia daquilo que Jesus apontou para o mundo dos mortos, para o Tártaro, para o Guiena, certo? A palavra Hades, ou seja, irmãos, ainda que a palavra inferno, né, não, vamos tirar a palavra inferno, mas a palavra Hades, a palavra Tártaro, Guiena, Sheol, aponta, certo? Aponta para um ambiente também de castigo. Então é uma realidade, certo? Foi traduzida por inferno no nosso português. Veja, a palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então, veja, aponta também para o estado final de morte do ser humano, que ele vai experimentar no final da vida. Então, aponta também tanto para o castigo, como aponta para a própria morte, ok? Já a palavra tártaro, ela traz a ideia de um abismo mais profundo, ela traz a ideia de sepultura, traz a ideia de habitação dos ímpios, mortos, em que eles sofrem a punição pelas suas almas, sofrem a punição pelas suas más obras, certo? Então nós temos aí, nesse texto,
nós temos então, da nossa lição, apontando aí para essa terceira palavra, a palavra, no caso, juntando com o Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, nós temos aí a segunda palavra, tártaro, que traz essa ideia de um abismo mais profundo, que é a sepultura, traz a ideia aí de habitação dos ímpios, mortos, onde eles sofrem as punições pelas suas obras más que eles fizeram. Inclusive, a palavra tártaro aponta também para o local onde os anjos caídos estão, né, conforme a gente vê lá em 2 Pedro 2, versículo de número 4, que é onde aparece a expressão grega tártaro. Nós temos também uma outra palavra que aparece no texto do Novo Testamento, que é a palavra Geena ou Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos, escute isso aqui, é uma palavra que deriva de termos hebraicos, e essa palavra ela está diretamente atrelada ao Vale de Rinom. Então, veja, a palavra Guiena, ela está atrelada ao Vale de Rinom. Pastor, que vale é esse? É um vale que ficava ao lado sul, um pouco ali ao leste de Jerusalém, e neste lugar, segundo nós podemos ver nos textos do Antigo Testamento, neste lugar, os adoradores de Moloque, eles sacrificavam ali bebês no fogo, eles faziam sacrifício de criança. E não por acaso, irmãos, o profeta Jeremias ele vai se referir ao Vale de Rinom como um ambiente de julgamento. No Novo Testamento, você vai então encontrar a palavra Guiena, né, apontando ali para um lugar porque a palavra ela vai apontar na época do Novo Testamento para um lugar em que se queimava o lixo da cidade. E ali onde se queimava o lixo da cidade, haveria fogo constantemente. Eu não sei se você já foi em um lixão, né? Eu quando criança, lá próximo à nossa cidade tinha um lixão e de vez em quando a gente trelava, ia andar lá pelos arredores, porque tem umas árvores próximo, e a gente ia até o lixão e algo interessante que a gente percebia é que de noite, irmãos, tinha sempre uma chama lá, um fogo, alguma coisa assim. De noite. Então veja, o Vale de Rinom, que era então o local que se fazia sacrifícios, e também no Novo Testamento traz a perspectiva do lixo da cidade, onde queima constantemente. Essa palavra ela vai receber um simbolismo de castigo eterno, de fogo eterno, de julgamento final. Então Jesus ele pega aquele ambiente, aquele lixo da cidade e que queima constantemente e usa nas suas pregações, apontando para o castigo eterno, apontando para o fogo eterno, apontando para o julgamento final, que faz jus, então, ao termo inferno, que é um termo que foi colocado nas traduções para as palavras Hades, para a palavra tártaro e para a palavra Guiena, justamente apontando aí para esse ambiente de castigo, de fogo, de julgamento final, compreende? Então, aponta literalmente para esta direção. Já os irmãos compreenderam aqui, irmãos, essa questão das palavras é um tema bem teológico, né? Claro, por isso que os irmãos é preciso ouvir com calma. A gente precisa citar essas palavras gregas e hebraicas porque auxilia os irmãos a compreenderem. Me perdoe se porventura eu pronunciei de uma forma diferente, até porque a gente não tem hoje as pronúncias dessas palavras. O grego koiné do Novo Testamento não é um grego mais pronunciado atualmente, nós temos o grego moderno, e o hebraico também não é o hebraico que é pronunciado hoje, o que é falado hoje em Israel. O Israel também tem um hebraico moderno. Então, é uma língua não falada, certo? A gente está falando de palavras que não temos mais e não é uma língua viva hoje, entende? Então, realmente tem essas diferenças. Mas é importante que você compreenda, tá certo? Essa questão do inferno, essa questão da palavra inferno aparecer na nossa versão em português e como ela aparece no texto grego e hebraico, certo? No hebraico nós temos a palavra Sheol, no grego nós temos a palavra Hades, a palavra Tártaro e a palavra Guiena. E essas palavras foram traduzidas por inferno. E aí está o problema. Como saber em que passagem aparece a palavra Hades, a palavra Guiena,
ou a palavra tártaro. Como descobrir isso? Primeiro, você já deve guardar aí que lá em Pedro a palavra que aparece é a palavra tártaro, ok? Nos outros textos, somente consultando léxicos, somente consultando Bíblias que é o Novo Testamento em hebraico, ou o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico, somente assim, irmãos, a gente vai conseguir literalmente entender, né, e identificar cada palavra dentro do seu contexto. Tranquilos? Vamos lá, avançando. Último ponto da nossa lição: a doutrina bíblica do inferno. A doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno. Vejam, à luz de Mateus capítulo 25, à luz de Mateus 25, capítulo 25, versículo 41, o inferno é um lugar real, ok? Primeira coisa que você tem que entender, o conceito bíblico do inferno é um local real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós já percebemos de cara que este ambiente ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para os seres humanos, não foi para nós. Esse ambiente foi criado não para os seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Este ambiente foi criado para o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Então, escute isso, inferno foi criado para o diabo. Não foi criado para mim e para você. Você que não é evangélico e que está me ouvindo agora, saiba, o inferno não foi criado para você. O castigo eterno, o lago de fogo, não foi criado para você. Ele foi criado para o diabo e seus anjos. Entretanto, irmãos, é importante que se diga, quando o ser humano despreza Deus, quando o ser humano despreza a palavra de Deus, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo também será sentenciado, inclusive, a este ambiente. O diabo será lançado no lago de fogo. Ele termina arrastando seguidores, arrastando pessoas para estarem com ele, para que possam ir para esse lugar de dor, de lágrimas, de choro, de ranger de dentes, de sofrimento. O diabo não quer ir para o inferno sozinho, por isso que ele está preparando um exército para levar. Ele está rebanhando pessoas para levar. Ele trabalha incansavelmente para que os homens se afastem da graça e estejam com ele, caminhando resolutamente para o inferno. Ele é quem trabalha para isso. Porque o inferno foi criado para ele. Mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar seguidores. Ele quer levar pessoas que vão na contramão de Deus e da sua palavra. O diabo também, irmão, será sentenciado a este lugar de dor. Os demônios também serão sentenciados, mas eles não querem ir sozinhos, eles querem levar outros com ele. Então entenda, o inferno é um lugar real e nós, irmãos, precisamos seguir a Deus, obedecer a sua palavra, fugir de todas as setas, todos os dados inflamados do maligno que tentam, de alguma forma, nos arrebanhar, nos tirar da presença de Deus e nos guiar, então, a este ambiente, irmãos. Amém, queridos? O que é que essa doutrina ela nos ensina, irmãos? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Primeira coisa que você tem que observar isso é bíblico, irmãos. A gente poderia citar aqui inúmeras passagens, Mateus 10, 28, Mateus 23, 33, Marcos 9, versículo de número 43, Lucas capítulo 12, versículo 5. Há muitas passagens bíblicas que vai tratar, que vai ensinar a respeito do inferno. Há muitas passagens bíblicas, há inclusive fartas passagens bíblicas que descrevem, que falam acerca do inferno.
E o inferno, irmãos, é tratado na Bíblia como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Sempre que você estuda no Novo Testamento, a palavra inferno, você vê que estará atrelada a este momento de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque, irmão, o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Ele irá de corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezar Jesus, elas serão separadas de Deus na presença do diabo e os seus demônios. Essas pessoas passarão a sua eternidade totalmente separadas de Deus, irmãos. E o que é o inferno senão essa separação de Deus? Porque Deus, irmãos, inclusive aqui vale ressaltar, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. Pastor, Deus está no inferno? Sim, Deus está lá. Só que Deus está no céu em amor, em generosidade, em bondade. E Deus está no inferno com justiça, com ira, derramando sobre todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que não se voltaram para o Senhor. Para os salvos nos céus, Deus está em amor, revelando-se a eles em amor. Mas para aqueles que partiram sem Cristo, Deus está lá revelados em justiça, revelado em juízo. Assim, irmãos, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezaram Jesus como Senhor, como Salvador, essas pessoas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus. É assim que nos ensina a palavra. É claro que nós não devemos sair por aí julgando as pessoas, quem vai e quem não vai, porque isto pertence à economia divina, isso pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você. Não devemos sair apontando quem foi, quem não foi. Eu acho que fulano foi para o céu, acho que Beltrano não foi. É claro que a gente deve buscar viver uma vida tranquila na presença de Deus, onde não tenhamos dúvidas da nossa salvação, nem as pessoas que estão à nossa volta tenham dúvida a respeito da nossa salvação. Amém, queridos? Como será, então, esse castigo, irmãos? Como será esse castigo? Vejam, quando nós olhamos para as passagens bíblicas do Novo Testamento, nós vamos perceber que eles tratam o inferno como uma realidade e os textos apontam para um lugar de fogo inextinguível, não se apaga. Está vendo essa imagem do inferno que a Bíblia descreve, irmãos, com um fogo inextinguível, onde as chamas estarão constantemente acesas. Mateus, capítulo 13, versículo 42 e 50, mostra a descrição ali do inferno como um ambiente, irmãos, de fornalha acesa. Ao mesmo tempo que Mateus também 8, versículo 12, chama de lugar de trevas. Também fala em Mateus capítulo 25, versículo 41, como um ambiente, irmãos, de fogo eterno. Fogo eterno. Em Apocalipse capítulo de número 19, e aqui eu quero pontuar isso aqui, Apocalipse de 19, versículo 20, o capítulo 20, versículo 10, 14 e 15, esse texto aponta para o lago de fogo. E a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu penso que o lago de fogo se faz menção aí ao castigo final. É a segunda morte. É o destino final de todos aqueles que estão longe de Deus, separados da graça e que morreram nestas condições. Eles serão destinados hoje para um local de tormento, que poderíamos chamar de uma antessala do que haverá de vir, da punição eterna que virá. Ok? Então se trata apenas de
uma punição temporária até entrar na punição definitiva depois do grande julgamento do trono branco, onde as pessoas serão condenadas, irmãos, julgadas. Então, veja que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, irmãos. São termos sinônimos, né? Claro, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, o lago de fogo, são textos paralelos, ok? São textos que eles se apresentam no texto bíblico como sinônimos. É importante que se diga isso. Por exemplo, Apocalipse 20, versículo 14, então a morte e o inferno, que é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. E o texto diz que essa é a segunda morte. Então, o castigo eterno se configura como penalidades aos que se rebelaram contra Deus, aos que se rebelarem contra a sua palavra. Por isso, irmãos, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados, que não se arrependerem das suas falhas, mas permanecerem nos seus erros, esta pessoa, irmãos, ela então será condenada. Ela será então lançada no lago de fogo. O inferno, irmãos, logo após o julgamento do grande trono branco, é então o destino daqueles que morreram e partiram sem Cristo, partiram sem salvação. Contudo, irmãos, nós precisamos observar a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa divina ou iniciativa primária de Deus. A Deus desejou, planejou lançar. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. A ideia do ser humano ir para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas se trata de um fruto de suas escolhas. O ser humano decidiu deliberadamente prosseguir no erro, prosseguir inclinado para o mal, não se arrependendo, não voltando-se para o Senhor. E o ensino bíblico é claro, irmãos, e simples, de que aqueles que rejeitaram a Cristo, eles receberão o castigo eterno. Os que acolheram a Cristo aqueles que acolheram a Cristo e receberam a Cristo serão então receberão então a vida eterna. Portanto, irmãos, escolha ir para o céu. Decida caminhar com Jesus. Amém, queridos? Se passarmos a eternidade com Cristo e sem ele, irmãos, é claro que isso aí se trata de algo pessoal. Se vamos passar com ele ou sem ele, é algo bem pessoal. Não podemos sair por aí julgando quem vai ou quem não vai, apontando as pessoas. E eu vou dizer algo para os irmãos, vou dizer algo para você. Há muitos que julgam os outros, dizendo que não vai para o céu, e eles vão tomar um susto muito grande quando estiverem na eternidade. Porque muitos que eles pensavam e julgavam que não estariam, estarão lá. E há muitos que estão na porta do céu, proibindo quem quer entrar, proibindo aqueles que estão tentando se chegar, e eles mesmos serão reprovados. Eles serão reprovados. Eu quero, inclusive, encerrar esta aula falando sobre uma frase muito importante citada por William Gurnall. Ele disse assim, irmãos, ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegaram mais perto do céu, visto que caem de maior altura. Então, irmãos, ninguém mergulha profundamente no inferno. Mais do que aqueles que chegaram na porta do céu, porque aqueles que chegaram lá, a queda é maior. Aqueles que chegaram na porta e não entraram, grande é a queda, irmãos. Grande é a queda. Então, por isso que é importante você atentar, queridos, de que nós estamos nessa jornada não como julgadores ou juízes dos nossos irmãos,
mas estamos ali, irmãos, orando para que Deus salve, liberte, cure, faça um milagre em nós. À luz da Bíblia, irmãos, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de sofrimento é real, é possível. Por isso, irmãos, essa realidade deve valorizar mais a grande salvação que Deus tem providenciado para as nossas vidas. E por isso, irmãos, devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Precisamos, queridos, estar firmes, apegados ao nosso Deus, apegados ao nosso Senhor, firmes na palavra do nosso Senhor. Amém, queridos? Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo continue te abençoando, abençoando sua casa, abençoando o seu lar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por ter ficado conosco até aqui e acompanhado também a ministração deste tema tão importante aqui no nosso canal. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com esta palavra, que você possa compartilhar, multiplicar, deixar seu like, se inscrever no canal e abençoe outras vidas para a glória de Deus, tá bom? Um abraço para você, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.